supõe que você gosta de filme, né? Agora imagina o seguinte, o cinema sendo mostrado nos quadrinhos, ou melhor dizendo, os bastidores de uma trama sinistra, onde tem mortes, mistérios, um suspense, thriller, violência, agressividade. O mundo decadente dos anos 40 de Hollywood é exatamente isso que é mostrado nesse quadrinho aqui. Fade Out, Ed Brubaker e Sean Phillips fizeram esse trabalho aqui absolutamente espetacular. Vamos conversar sobre este trabalho. Temos a Elizabeth Breitweiser também, que faz as cores, e aqui o trabalho dela foi impressionante, o trabalho de cores nesse material aqui. O Ed Brubaker e o Sean Phillips têm lançado trabalhos espetaculares, ganhadores, inclusive esse aqui foi ganhador do prêmio Eisner, tá? E a gente tem visto esses trabalhos sendo lançados aqui no Brasil pela editora Mino. Tá lançando esses trabalhos que são sempre muito bons, tá? Eu não tinha lido até então um trabalho de maior fôlego dos dois. Eu já tinha lido os ótimos Pulp e Os Meus Heróis Eram Todos Viciados. Mas esse aqui é um arrebento. Vou trazer aqui a contextualização da história pra você, tá? Esse quadrinho, ele é um suspense, eu acabei de dizer, tá? Ele é um suspense, ele tem uma pegada thriller, ele vai mostrar o mundo decadente de Hollywood dos anos 40, e isso é muito bem trabalhado, tanto na questão do roteiro, quanto na questão da arte, quanto na questão das cores. Há um trabalho aqui de um time que realmente está muito sincronizado, você percebe que tudo está confluindo para ir numa mesma direção na narrativa, não há nenhum tipo de distorção. Vamos lá, o que fala aí esse quadrinho aqui, o Fade Out? A gente vai encontrar um protagonista aqui da história, que é o Charlie, meu xará, meu xará Charlie. O Charlie é um roteirista, ele escreve textos ali em Hollywood nos anos 40, a história se passa em 48, ele é alguém que esteve na guerra e ele tá numa decadência total, tá? O casamento dele acabou e ele tá realmente, como escritor, ele tá num processo de uma decadência. Mas a história toda começa quando ele acorda dentro de uma banheira. Imagina isso, tem uma banheira, ele acorda, né? Aquelas festas em Hollywood, aquela gandaia sem fim. Ele tinha tomado todas e acorda numa banheira. A banheira estava vazia, ele estava ali com o seu terno e tal, mas ele acorda, e quando ele acorda, ele percebe que ele está na casa de uma atriz que é amiga dele. Ele conhece essa atriz, né? E ele se dá conta de que essa atriz foi estrangulada. Ela foi morta, estrangulada. Ele tá ali, ele não sabe o que fazer, ele olha de um lado, olha de outro, não tem ninguém, ele percebe que isso vai causar um grande impacto porque aquela atriz é uma atriz em ascensão. Ela não é ainda uma grande estrela de Hollywood, mas ela está em ascensão. Ele não vê outra saída senão limpar todos os vestígios da presença dele ali, ó, e se mandar. Ele vai embora, só que isso vai ficar na cabeça dele, o mistério do que realmente aconteceu. E existem investigações que vão acontecendo ao longo da história, colocando o Charlie numa situação cada vez mais oprimida. O quadrinho vai desenrolando, e eu não quero te contar aqui para não estragar a tua surpresa, mas ele vai desenrolar sobre a vida do Charlie, sobre a tragédia pessoal dele, sobre as situações das pessoas que circundam ele, né, nessa vida tão glamurosa e ao mesmo tempo decadente de Hollywood dos anos 40. O aspecto da guerra é tratado, os traumas que ele carrega com ele e toda essa situação de uma investigação que vai se dando através da imprensa da época, as próprias pessoas de dentro de Hollywood, e ele próprio tem essa dúvida muito forte, né, o que teria causado a morte da Val Summer, que é a atriz, né, que está ali em ascensão em Hollywood, que era uma amiga dele. E tem um detalhe importante, ele tem apagões, ele não se lembra exatamente por que ele estava dormindo na casa dela. Por quê? Porque ele chapou o coco, tomou o que podia e o que não podia, e aí ele tem aqueles brancos, né, de memória. A memória dele foi apagada em vários pontos e ele não consegue trazer essa memória de volta, o que vai levar ele a ficar cada vez mais angustiado, mais decadente. O quadrinho ele é permeado em várias cenas, você vê o pessoal todo momento tá fumando e bebendo o tempo todo, fumando e bebendo, fumando e bebendo, fumando e bebendo o tempo todo. Você vê que aquelas pessoas estão utilizando as drogas de fato, né, embora o quadrinho não vai mostrar o consumo de drogas pesadas, mas cigarro e bebida é o básico ali de combustível para essas pessoas funcionarem ao longo das suas vidas. Vai mostrar muito a questão da vida noturna de Hollywood, tá? Então todo esse cenário dessa decadência, os tipos muito dúbios e pessoas que estão envolvidas com situações que você nem imagina. Com um detalhe importante, nós estamos falando de um momento em que havia aquilo que ficou conhecido na história como caça às bruxas dos Estados Unidos, o governo americano caçando comunistas, e isso aconteceu
dentro de Hollywood, dentro da Broadway, né, em outros setores também, inclusive nos quadrinhos. Inclusive nos quadrinhos, a gente sabe de toda a história lá do Frederick Werther, aquela história toda, enfim. A gente vai ver então aqui que por trás de toda essa situação existe uma investigação policial, existe a imprensa que está ali lidando e o próprio Charlie está tentando entender e compreender, até porque pessoas em torno dele, eu não vou falar para não estragar a tua surpresa, mas as pessoas que estão em torno dele também o forçam a ir atrás da verdade. Mas será que foi o próprio Charlie que matou, né, a atriz? O que aconteceu? Por que ele não se lembra? A história vai se desenrolando ao longo aí de mais de 400 páginas, né? Vou mostrar aqui para você a arte. Tem essa guarda aqui simulando, né? Mostrando uma fotografia aqui de uma máquina de escrever. Você vê a máquina de escrever ensanguentada aqui, que é a máquina de escrever do Charlie. E aí a gente tem a parte do sumário, e aí você já entra na história, papel couché aqui. Tá? Gostei desse formato menor aqui do encadernado, dessa graphic novel, muito bacana. Você tem esses infos aqui. Eu sempre fico um pouco preocupado quando eu vejo esses infos, porque eu penso assim, pô, se os caras estão apresentando os atores, quer dizer que os atores da história, né, os personagens, quer dizer que o quadrinho vai ser um pouco emperrado para compreender? De maneira nenhuma esse quadrinho você flui. Olha o Charlie aqui acordando na banheira. Você vai fluir de forma muito tranquila por essas páginas e o quadrinho tem muito uma influência aqui de pessoas como o Martin Scorsese. Você vai ler o quadrinho e você fala, cara, esse quadrinho poderia ser feito pelo Scorsese. A utilização desses enquadramentos, desses quadros, dessas legendas aqui, esses recordatórios, que ora é o pensamento e a reflexão dos personagens, especialmente do Charlie, só que isso raramente é utilizado, né? Na verdade, os recordatórios, que não são poucos, são muitos, eles funcionam dentro de uma narrativa com uma pegada barra noir, barra scorsesiana mesmo. Tem aquela coisa do narrador onisciente que tá ali pensando e xingando e comentando, fazendo comentários, tecendo comentários sobre o que cada um dos personagens está pensando, como é que eles estão reagindo, e daí vem a história que eu acabei de dizer para você, que ele está xingando em vários momentos. Aqui, por exemplo, ó, é o Charlie se dando conta da situação que está acontecendo. A parte das cores, importante dizer que ela vem para contribuir de forma espetacular com uma visão hollywoodiana, como se ela fosse verdadeiramente um lugar onírico, um lugar de sonhos. As cores em alguns momentos elas são até um pouco psicodélicas, bastante coloridas, com muita luminosidade, com muito neon. Eu vou te mostrar isso. A boa parte da história se passa à noite, né? Você vê a história se passando no período noturno, sempre com muita fumaça. Então tem sim alguma coisa de noir nessa história. Olha só. Trabalho de cores aqui realmente muito bonito. Olha só. Esse trabalho aqui ele foi vencedor do prêmio Eisner, e não à toa, tá? E não à toa, porque vai mostrar essa vida glamurosa e decadente de Hollywood, os mistérios que estão, né, por trás dessa história, e tem alguns personagens, inclusive, aqui, que são atores mesmo. Aparece o Clark Gable, por exemplo, outros personagens interessantíssimos aqui na história. Algumas fotografias assim, olha que bonito. Galera, é uma história, assim, fantástica. Absolutamente fantástica, bem no estilão scorsesiano de contar história mesmo. E a gente, logicamente, vai ter uma amarração ali no final para entender exatamente o que aconteceu. E quando amarra, é muito legal. Vale muito a pena a história assim. O jeito que ela carrega você pela trama. Aquele quadrinho difícil de parar de ler, porque a trama é muito fluida. E como ela vai pinçando situações, né? Vai marcando situações de cada vez mais estresse pro Charlie, cada vez mais angústia, cada vez mais mistério. A hora que ela começa a resolver a situação. E resolve. É muito interessante a parte da resolução do drama. Porque quando resolve, você percebe que na verdade é uma coisa não muito complexa. Tava ali presente o tempo todo, mas ao mesmo tempo é explosivo, é diferente, é impactante, tá? Esse quadrinho aqui conta com uma coisa muito legal, que são os extras, né? Tem várias e várias páginas de extras, com imagens assim de Hollywood muito bonitas, né? Olha só. E tem, inclusive, alguns artigos curtos aqui. No começo dos extras tem alguns artigos sobre Hollywood. São 2 artigos que tem. O primeiro são pequenos ensaios, né? Tem um aqui escrito pelo Devin Farati, chamado A Solitária Morte de Peggy Entwistle, que é uma história real,
Foi de uma atriz que estava em ascensão que pulou da letra H lá na década de 30. Ele vai fazer um pequeno... É um artigo bem pequeno mesmo, tá? É um pequeno artigo, mas muito interessante, muito bacana. E tem um segundo artigo aqui que eu gostei demais. Eu gostei muito dos dois, né? Que é um artigo sobre o grande James Stewart, o grande ator dos filmes do Hitchcock, Janela Indiscreta, Vertigo, né? E vai contar aqui um pouco a história dele, que ele foi... Eu não sabia disso, né? Eu nunca li nada a respeito de história do cinema, mas eu não sabia que o James Stewart tinha sido piloto durante a Segunda Guerra Mundial e participando de várias ações bastante perigosas e tal. Ele realmente foi um soldado, ajudou demais no esforço de guerra. A gente vai vendo esses artigos aqui. Galera, é um quadrinho, assim, fantástico, absolutamente fantástico. É um quadrinho muito bem desenhado. A parte das cores você vê que realmente vai construindo todo esse cenário de neon e de magia hollywoodiana misturado com a decadência, né? Isso a gente vai ver ao longo de todo o trabalho. A trama do Ed Brubaker, o Ed Brubaker, ele trabalha muito bem com essas tramas policialescas, né? Esses temas de investigação. Para quem não tem nenhuma referência do Ed Brubaker em quadrinhos assim, fora do mainstream, fora de quadrinhos de super-heróis, é só lembrar o que ele fez em Gotham DPGC. Eu não conheço nenhuma pessoa que tenha lido Gotham DPGC e tenha falado, essa série é ruim. Não, a série é espetacular, porque o Ed Brubaker, ele é muito bom em conduzir essas histórias de mistérios, essas histórias que têm questões para serem resolvidas, de pessoas investigando algum crime, investigando alguma situação. Ele realmente manda muito bem. Talvez ele seja um dos melhores escritores desse tipo de narrativa. Ele manda muito bem. E a arte do Sean Phillips funciona muito bem. Eles têm um casamento perfeito, né? Ed Brubaker e Sean Phillips, eles casam muito bem. O Ed Brubaker fez trabalhos com artistas que tinham um tipo de arte mais suja. A arte do Sean Phillips é uma arte um pouco mais carregada, mais suja. Eu, particularmente, amo esse tipo de arte. É uma arte que vem da mesma escola do Alex Maleev, a mesma escola do Michael Lark, com quem o Ed Brubaker já trabalhou, por exemplo, em Gotham DPGC. Mas o seu grande parceiro, e aí eu vou levar em consideração que o Ed Brubaker tem uma predileção por esse tipo de arte, mas aqui o grande trabalho do Ed Brubaker em termos de parceria é com o Sean Phillips, tá? Eu tô aqui na minha pilha de leitura com outros materiais, eu tô com Matar e Morrer aqui para ler, quem leu diz que é espetacular. Os quadrinhos dessa dupla, presta atenção, porque são quadrinhos de muita qualidade. Esse quadrinho aqui ganhou o Eisner, recomendadíssimo, tem sido até meio carne de vaca. Eu tô falando isso com muita frequência, mas eu tô numa fase excelente de leituras, eu tô lendo muita coisa muito boa, e esse aqui entra nas melhores leituras de 2022. Quem tá acompanhando os últimos vídeos tá vendo que eu tô falando isso com uma certa frequência, mas o que eu posso fazer se eu só tô lendo coisa boa, né? Quadrinho espetacular. É o tipo de quadrinho que quem nunca leu o quadrinho, você fala, lê isso aqui, a pessoa pode assustar um pouco o tamanho do trabalho, fala, nossa, é muito grande e tal, mas tanto a estética quanto o ritmo narrativo, a pessoa vai se apaixonar. É um quadrinho que ele tem um estilo cinematográfico, não na sua composição de páginas ou de quadros necessariamente, mas ele tem uma rítmica narrativa e o roteiro dele que lembra essa coisa scorsesiana, que lembra um pouco Tarantino copia um pouco essa ideia também, né? Então, ele tem muito um visual, assim, inclusive um dos extras aqui desse quadrinho é um trailer, né? Um trailer tipo cinematográfico que foi feito pra série. Galera, uma série espetacular, assim, ó, nota 10 mesmo, muito boa de ler, tanto arte, colorização, tudo nesse quadrinho maravilhoso, altamente recomendado pra você que gosta de cinema, gosta de séries, histórias de minissérie, que gosta de quadrinho. Gostou de boa história? Pode ler o Fade Out que você vai curtir demais, tá bom? A gente se vê em breve em mais um programa aqui do canal BBHQs. Beijo enorme do seu coração!